e a gente aproveita a oportunidade para passar a palavra para ele. O deputado é um parceiro que está trabalhando numa lógica junto com os fundos de pensão, primeiramente, o esforço e o trabalho dele para defender aquela questão dos convênios do INSS com os fundos de pensão foi muito importante para os participantes, porque não mantendo aquele convênio seria uma dificuldade a mais para todos os participantes. O deputado Cristino Áureo implementou aí o projeto de lei e que conseguiu se manter aí esse convênio, né? E agora a gente está com outro debate que também é fundamental para os participantes, que é a questão daquela interpretação da COSIT que ela cerceia o direito de utilizar as contribuições extraordinárias na nossa declaração de imposto de renda. Novamente, o deputado aceitou aí o nosso pleito, também propôs um projeto de lei para que seja permitido, e nós, humildemente, convidamos os deputados para estar aqui nesse nosso bate-papo, nesse nosso congresso, para ele explicar aí o trâmite desse projeto, e, naturalmente, que eu entendo que aqui ao final a gente vai ter que fazer isso, pedir aí o apoio e a ajuda para que esse projeto ele vire realidade, né? Porque entre apresentar um projeto e sair lá na frente aprovado, tem um distanciamento muito grande. Então, eu passo a palavra já agradecendo aí a disponibilidade de estar aqui com a gente. Há um tempo aí eu não sei como é que está a sua agenda, mas aí uns 10, 15 minutos, aí se o deputado puder nos conceder esse tempo. E, na sequência, a gente abriria para a deputada Érica, também para falar sobre um outro projeto que também é interessante para os participantes. Obrigado, e eu passo a palavra, deputado. Está sem som. Não. Aí. Acho que deu. Consegue ouvir? Sim. Está ouvindo? Devia estar habilitado para o fone. Mas agora está bem. Agora Está bem? Está ouvindo, né? Está ouvindo. Muito bem. Primeiro, cumprimentá-los aí, a todas as entidades em torno da ANAPAR, a todos os associados e associadas, enfim, a todos aqueles que compõem o conjunto, né, daqueles que são beneficiários e também as empresas patrocinadoras que têm na Previdência Complementar uma importante fonte geradora de presença junto aos seus empregados. Então, quero aqui dar o meu testemunho, meu reconhecimento de quão importante tem sido o papel dos dirigentes de todas essas entidades na busca do equilíbrio. E, principalmente, de todos nós, né? Eu sou oriundo do Banco do Brasil, né? Sou aposentado hoje e tive 40 anos, né, de convivência direta com a instituição, e hoje permaneço nessa condição na minha relação com a Previ, e desde a década de 70 acompanho todos os desafios que nós enfrentamos ao longo do tempo. Então, como parlamentar, eu tenho a exata compreensão de da responsabilidade e do papel que a Previdência tem para o país, né? Nós temos aí que sabermos enxergar o tamanho desse desafio, e não podemos ser tratados, né, já que configuramos aí como fundos de previdência, como entidades de poupança de longo prazo, nós não podemos ser enxergados de uma maneira, digamos aí, negativa, no sentido de que seríamos detentores de privilégios, né? Infelizmente, num país tão desigual,
ter o básico, ter aquilo que é fundamental, que é dignidade para a aposentadoria, é algo que alguns julgam como sendo privilégio. Eu vejo isso, às vezes, em determinadas decisões, em determinadas atitudes de setores da administração pública, e tenho visto isso, infelizmente, com muita frequência, oriundos da Receita Federal e daqueles que interpretam legislações e que, por vezes, não têm a sensibilidade necessária para enxergar nas nossas entidades e no nosso sacrifício, né, como aqueles que contribuíram uma vida inteira e que, na hora do gozo da sua aposentadoria, ainda temos que enfrentar, digamos aí, esse tipo de problema. Então, quero, de maneira muito, muito nítida, colocar para vocês uma situação que eu acho que já é do conhecimento da maior parte das entidades, mas que nunca custa a gente aqui reafirmar, né? Então, estou tentando aqui acertar melhor esse fone, um momento só. Pronto. É porque, em paralelo, meus amigos, a sessão da Câmara ela está acontecendo. Então, eu tenho que estar conectado aqui em 2 canais diferentes. A deputada Érica deve estar vindo aí para falar com a gente também. Eu não sei se eu consigo ainda falar com ela nesse canal aqui, mas a gente, nessas sessões virtuais, a gente acaba tendo que ser multimídia realmente aqui, ao mesmo tempo que conversamos e acompanhamos votações que estão acontecendo nesse momento no plenário. Então, quero esclarecer bastante. Primeiro, atualizar em relação ao tema dos convênios entre as entidades e o INSS. Ontem mesmo conversei com o presidente do INSS, o Leonardo Rolim, que me informou que a minuta do convênio, né, final, ela está na Procuradoria do INSS, e essa minuta vai circular em breve, quer dizer, essa semana, provavelmente, entre as entidades para formatar a minuta, então, definitiva. Então, esse convênio que teve sobre uma ameaça muito grande, que seria, para todos nós, desastroso perder essa importante ferramenta, depois de aprovarmos a lei, agora nós estamos em vias de concretizar operacionalmente essa questão. Então, uma notícia que eu também quero transmitir aqui através da ANAPAR, tranquilizar a todos aí na pessoa do Marcel, de tantos outros dirigentes. Agora, esse tema que nos trouxe aqui no dia de hoje trata de um projeto de lei de minha autoria, naturalmente inspirado aí pela demanda trazida e discutida pelas entidades. Então, a ANAPAR, a ABRAP e todos aqueles que se dedicam ao tema, mostrando a forma injusta, a forma inadequada de tributação, ou seja, de bitributação nossa, né? Especialmente dos aposentados, que os diversos fundos, as diversas entidades, diante da necessidade de, muitas vezes, através dessa dinâmica de estabelecer a revisão atuarial, resulta em contribuições extraordinárias. Essas contribuições extraordinárias, o tratamento dado a elas, né, deveria ser elas poderem figurar, né, naquele percentual de abatimento sobre os rendimentos tributáveis. Acontece que essas extraordinárias, frequentemente, elas extrapolam os 12%. E, dessa forma, a Receita entende que essa situação deveria perdurar sim, ou seja, na prática, fazendo uma bitributação em cima dos rendimentos. Então, o nosso PL, ele acaba por trazer essa possibilidade, né? Na verdade, é o 4016, o nosso PL, ele deixa nítido que nós não poderemos aceitar
que essas contribuições extraordinárias não sejam compreendidas, ou seja, não façam parte das deduções que nós pleiteamos. Então, esse PL procura dar uma interpretação absolutamente cristalina nesse aspecto, né? Ele modifica, né? Ele entra modificando a Lei 9532, de 10 de dezembro de 97, e vai diretamente, então, colocar com clareza esse ponto. Isso tem um impacto, evidentemente, que se for olhar por cada um, já é significativo para aquela pessoa individualmente, mas quando se olha para o todo, mais razão ainda temos para poder, de alguma forma, intervir positivamente nesse assunto. Então, quero deixar claro aqui que, a exemplo do que fizemos no convênio do INSS, onde, trazido pelas entidades a demanda, nós prontamente nos dispusemos a apresentar, né, no curso de medidas provisórias, enfim, trabalhar isso em plenário, assim também no nosso PL 4016, nós vamos trabalhar intensamente para conseguirmos essa questão do adequado tratamento das contribuições extraordinárias, fazendo com que tenhamos aí justiça do ponto de vista tributário e não permitamos que uma bitributação penalize a todos nós associados, né, e todos aqueles que, de alguma maneira, então, têm essa necessidade, né, de manter a sua aposentadoria protegida dessa mordida adicional que não faz nenhum sentido. Então, quero agradecer a ANAPAR, quero agradecer aos organizadores do evento, né? Já me desculpando aqui exatamente por conta do tempo, né? Estou acompanhando, como disse para vocês aqui, a questão da sessão da Câmara, nós estamos em votação, mas vou, com certeza, responder aqueles pontos que forem trazidos aí ao longo do debate que vocês estão promovendo, e vou colocar o meu gabinete sempre à disposição, aberto para a ANAPAR, para os associados, para que possamos, de maneira muito transparente e, ao mesmo tempo, muito dedicada, fazer aquilo que a gente se propôs, que é defender com bastante clareza, defender com bastante objetividade as entidades, seus associados, porque acreditamos que uma parte significativa, né, da poupança brasileira, daquilo que se pode utilizar para desenvolver o nosso país, mas principalmente daquilo que, de alguma forma, é o sustento e a base das famílias em torno desse assunto. Muito obrigado a vocês. Deputado, eu, respeitando aí muito sua limitação de tempo, mas aqui a gente tem entidades do Brasil inteiro, e tem representantes e dirigentes do país inteiro, que seria uma excelente oportunidade para a gente dar uma discutida, e nós que participamos dessa lead do Congresso, a gente sabe a dificuldade que é de um projeto como esse ser pautado. Então, eu queria que, se fosse possível, mais 2 minutinhos, você falar sobre isso e como que a gente pode ajudar para que a gente tenha efetividade e celeridade na aprovação desse projeto. Eu quero particularmente pedir às entidades nos estados que procurem seus respectivos parlamentares de relacionamento, primeiro porque nós vamos entrar agora com um pedido de urgência com vistas a acelerar o ingresso na pauta desse PL. E eu quero pedir a vocês que procurem sensibilizar os parlamentares, não só pelo aspecto do merecimento, da justiça contida nessa proposição, ou seja, que ela, de fato, não constitui nenhum tipo de renúncia, né? Eu vou deixar aí o acesso, né, através... Quem acessar o PL na Câmara vai ver que nas justificativas do projeto de lei eu deixo muito claro lá que não há nenhum tipo
de subsídio, nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de renúncia fiscal ao orçamento da União. Muito ao contrário. Os servidores públicos já são protegidos desse tipo de ação, ou seja, nós só estamos reivindicando um tratamento que é absolutamente justo, né? Então, os servidores públicos já gozam dessa prerrogativa, até porque ela é muito lógica. Agora, sensibilizar o parlamentar do seu Estado é fundamental. Nós vamos fazer um pedido de urgência. Eu até tenho conversado com alguns dirigentes dentro da ANAPAR, dentro da ABRAP, para que outros deputados se mobilizem em favor desse pedido de urgência. E eu, como autor, evidentemente não poderei relatar, mas nós vamos buscar uma maneira também de sensibilizar o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para que, na definição do relator, seja escolhido um relator com sensibilidade para tratar esse assunto. Então, são rounds que vão se sucedendo, mas fundamental é que os dirigentes se mobilizem, procurem suas bases parlamentares e já falem desse PL, porque a nossa vontade é que, no próximo mês de setembro, a gente consiga ingressar com o pedido de urgência e, quem sabe, votá-lo com bastante brevidade. Muito bem. Agradecendo aí pela sua disponibilidade aí de fazer esse trabalho paralelo aí, a gente sabe como é que esse momento de votação está bastante apertado. Quero, assim, em nome da ANAPAR, agradecer a sua participação, agradecer de coração, colocar a entidade aqui à disposição do gabinete também, para a gente tentar fazer esse processo de mobilização, porque só para ter uma dimensão, a gente tem regionais em várias partes do Estado. Sim. E a orientação da ANAPAR, ela já parte do princípio de que tenha que se buscar os parlamentares na sua base, porque a gente sabe que no Congresso a gente tem muito essa dificuldade até de acesso, ainda mais nesse momento de Covid, existe muita dificuldade de acesso. Então, nosso compromisso aqui é de manter a nossa mobilização em torno aí dessa defesa do projeto e colocar a entidade aí como parceira absoluta, para que, estou assim, otimistamente falando, de que na próxima declaração a gente já possa contar com esse benefício, né? Porque, na verdade, quando os participantes estão aí já pagando as contribuições extraordinárias, que é um redutor de benefício muito grande, com essa imposição de não poder declarar no seu imposto de renda, esse prejuízo ainda se torna maior. Então, passo para as suas considerações finais, agradecendo antecipadamente a sua participação e mantendo aí esse relacionamento para que a gente aprove o mais rápido possível esse projeto de lei. Ok, te agradeço imensamente e, para me despedir aqui, quero dizer que esse órgão, né, que funciona subordinado ao Ministério da Economia, essa coordenadoria, essa COSIT, que tem até um nome muito esquisito, né? Vamos falar a verdade, né? Parece muito com essa tristeza que infelicita o Brasil aí, essa pandemia horrorosa, e arranjaram, dentro desse leque de siglas, né, uma sigla chamada COSIT, que é uma espécie de zagueiro que fica lá barrando os pleitos, né, na Receita Federal, inclusive pleitos que são absolutamente justos, são pleitos que deveriam ter sido resolvidos administrativamente. Meu entendimento é de que nós não precisaríamos ter uma lei para uma interpretação tão simples quanto essa. Mas já que a COSIT não se posiciona, né, ou quando se posiciona, nós corremos o risco de ter uma decisão contrária, é melhor que nós apresentemos, então, esse projeto de lei, façamos essa votação. E quero dizer para todos vocês, como eu já disse anteriormente, que a exemplo do convênio com o INSS, que nós batalhamos do princípio ao fim, construímos o texto, aprovamos e conseguimos a sanção presidencial, o que também não é fácil, porque às vezes tem um conjunto de legislações que nós aprovamos no Congresso, às vezes com uma maioria esmagadora, e chega lá, o presidente da República veta, depois tem que voltar para o Congresso, e nós conseguimos, nesse caso dos convênios, não só aprovar, como também defendemos lá
que não fosse vetado, e nós pudemos, então, comemorar agora, consagrado na lei, esses convênios que são importantes entre as entidades do INSS. Espero poder fazer isso também nesse assunto da tributação. Agradeço a todos aí, deixo um grande abraço. Obrigado, deputado. Um abraço.